Eu queria apresentar o Rogério Coutinho, né? Você é funcionário público do Judiciário, tem 51 anos, né? Dos quais aí, pelo menos a metade dedicada ao Partido dos Trabalhadores, é isso? Justamente, eu filiei no Partido dos Trabalhadores em 1987. Depois de uma participação nas comunidades católicas, eu tive uma entrada no movimento social, a consciência da cidadania foi nas comunidades católicas, em Resende, na Diocese, e depois me ingressei ao Partido dos Trabalhadores. Hoje eu trabalho no Fórum já há 14 anos no Poder Judiciário, mas fui professor de História, tanto na rede municipal como estadual, no período de 1994 até 1997. Você é natural de Resende? Sou resendense e nasci no bairro popular de Resende, chamado Vicentina, um bairro onde a gente viu as dificuldades e cresceu mesmo as dificuldades. Sou filho de um trabalhador rural, também, não de Resende, mas daqui próximo de uma área rural de Barra Mansa, de Real. Meu pai nasceu em Barra Mansa, e filho de costureira. Minha mãe nasceu na área rural de Resende, próximo à Capelinha. Quer dizer, dentro de uma família como você se apresenta aqui, uma família, digamos, humilde, né? Digamos assim, com poucas posses, você investiu no seu crescimento, você fez 2 cursos universitários, é isso? Fiz. A vida leva você a buscar superações e estudar é a melhor forma que você tem para superar e conquistar espaço na sociedade. Não espaço individual, mas espaço coletivo, espaço da cidadania. Então, né, essa participação da comunidade que eu tinha despertou o interesse pela história. Eu fiz História, terminei a Faculdade de História em 1990 e depois fiz Direito, terminei em 2000 aqui na UBM, em Barra Mansa. Hoje, trabalho judiciário. Você passou também, você foi bancário? Fui. Eu comecei a trabalhar muito cedo, Lizarelli. Eu comecei a trabalhar com 13 anos como gari na prefeitura. Naquela época, garotos podiam trabalhar na prefeitura logo cedo, de maneira... Isso, fui gari mirim. Quer dizer, por isso que eu tenho essa sensibilidade. Eu fui servidor público 3 vezes. A primeira foi como gari. Depois eu fui professor de História, hoje servidor judiciário, e tive também uma experiência como secretário de administração durante um período de 1 ano e 6 meses. Então, e aí, no banco eu entrei com 16 anos, trabalhei no Bameirinho de 16 até 26 anos. E lá eu participei da oposição sindical dos bancários sul-fluminense. Foi a primeira participação que eu tive com 23 anos de idade, olhando a situação do sistema bancário, a gente entendeu que aquela situação era injusta, que a gente precisava melhorar as condições de vida, e a forma que a gente tinha era participar da oposição sindical dos bancários. Não ganhei a eleição, mas a gente abriu um caminho para ter uma realidade diferente que nós temos hoje, não só no sul fluminense, mas no Brasil. Uma relação de capital-trabalho, onde se busca melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Ô, Rogério, só para voltar um pouquinho do que você mesmo disse com relação a ser gari, né? Você se recorda dessa época, obviamente. Você tem boas ou más lembranças dessa época? Boas. A vida popular, no bairro popular, ela é mais solidária. E a vida de trabalho, embora eu entenda e defenda que a criança e o adolescente tenha que estar na escola, mas trabalhar, a experiência, ter o primeiro trabalho, isso não prejudica, isso dignifica. Embora eu tenha começado muito cedo, mas as lembranças são boas. Eu não vou dizer para você que eu tinha extrema necessidade de ser gari, mas fui levado a isso. Meu tio era o encarregado geral daquele chamado de varreção. E muitos hoje, gente, colegas na prefeitura que ocupam cargo de direção na Prefeitura Municipal de Resende, funcionários de carreira, experientes, funcionários que têm que ser ouvidos, sabe muito da administração pública, porque começaram desde baixo. Então, tenho a sensibilidade de saber o que é preciso para o servidor público, para você melhorar a qualidade. Então, só tenho boas lembranças. Foram 1 ano e 6 meses de dizer assim, um dia eu varri algumas ruas da cidade de Resende. Eu contribuí para a limpeza. Hoje, a minha visão como candidato a prefeito é que a gente pode fazer
outras tantas de limpeza para garantir a qualidade do meio ambiente e da vida do cidadão resendense. Tá certo. Só uma correção, pré-candidato, né? Pré-candidato à Prefeitura de Resende. Pré-candidato. Nós vamos fazer um intervalo aqui, porque daqui a pouquinho, né, no próximo bloco, nós vamos querer saber um pouco mais da estrutura do PT em Resende e da visão do Rogério Coutinho sobre administração pública. Hoje, eu estou conversando aqui na bancada com um pré-candidato à Prefeitura de Resende, é Rogério Coutinho. E aí, Rogério, a gente estava falando, né, eu chamei no bloco anterior, para essa questão da estrutura do PT em Resende. A gente tem por tradição ver que o PT na cidade de Resende ainda não conseguiu uma estrutura, digamos, fixa, uma raiz forte, pelo menos aos olhares gerais da população, né? Os últimos 2 representantes do PT na Câmara Legislativa hoje já não pertencem mais ao partido. O PT nunca tinha feito candidatos, né? Nunca tinha feito vereadores na cidade. Fez 2 ultimamente, nas últimas eleições, como eu disse, já não fazem mais parte do partido. Por quê? Existe alguma divisão interna no Partido dos Trabalhadores da cidade? Esse é o nosso desafio nesse ano de 2012. Fazer vereadores e eleger prefeito de Resende. Eu quero dizer para você que o PT, não querendo ser melhor que os demais partidos, mas tem uma história diferente no Brasil e também em Resende. O PT tem uma história de 32 anos e uma aceitação a nível nacional de 32%. Eu fiz uma pesquisa em Resende em início de dezembro. Em Resende mesmo tem uma aceitação de 22%. Acontece a questão partidária mesmo no país. Se você perguntar quais foram os últimos prefeitos e perguntar para a população de que partido eles participavam, não vão saber dizer, porque há um fisiologismo na política. O eleitor identifica muito a pessoa. No caso do nosso partido, o PT, ele é cobrado nisso e a gente sente essa responsabilidade de contribuir mais com a sociedade. É verdade que em 2004 nós elegemos 2 vereadores. Em 6 meses apenas, eles mudaram de partido. Hoje não pode mais. E graças a Deus, porque a gente tem a fidelidade partidária. Isso é preciso. Algumas mudanças no Brasil. É preciso uma reforma partidária. Hoje no TSE, nós temos 30 partidos registrados. São muitos partidos. Isso cria uma divisão na cabeça do eleitor. E aí, um partido que tem a história, do Partido dos Trabalhadores, que nasceu do movimento sindical, do movimento comunitário, do movimento estudantil, aqui também, essa é a minha história. Eu nasci do movimento comunitário de Resende, uma participação sindical, e hoje estou no partido há 25 anos. Nós temos esse desafio para poder mostrar para a população de Resende, e toda a região, a todos os telespectadores que estão nos ouvindo, uma forma diferente de administrar uma cidade, de legislar. Então, é isso que este ano, com certeza, Lizarelli, nós vamos fazer a diferença. Mas o senhor é contra, por exemplo, a coligações para administrar uma cidade? Não sou contra. As coligações são precisas, mas as coligações têm que acontecer em cima de princípios, propostas. Quando um partido ele não existiu durante 4 anos na dinâmica da sociedade, esse partido é representado muitas vezes por 1 ou 2 pessoas. Então, e quando você busca, eu busquei, para chegar até aqui como pré-candidato a prefeito pelo PT de Resende, eu conversei com todos os partidos e continuo conversando. Nós vamos ter um encontro daqui a pouco, onde a gente vai discutir política de aliança. Eu quero ser candidato a prefeito e com a participação de outros partidos. Estamos abertos a discutir isso, porque o Lula fez isso a nível federal. Pois é, isso eu queria saber do senhor. Por exemplo, em nível nacional, o PT hoje é coligado ao PMDB para administrar o Brasil. Em Resende, coligado que eu digo, enfim, tem um vice, né? Em Resende são 2 candidatos independentes. O PMDB tem um pré-candidato e o PT, através do senhor, tem outro pré-candidato. Quer dizer, o senhor trabalha bem essa relação? Você tem um cenário nacional que o PMDB, do qual eu sou candidato, depois o PP, que é o outro candidato,
e eu, candidato, somos da mesma base nacional. Da mesma base nacional. Porque aí está uma outra dimensão, uma outra política. Quer dizer, você pensar no país, na soberania, na economia, no crescimento. A nível de Estado, esses três partidos estão juntos também. A nível de Resende, não só o PT está sozinho. Quer dizer, existe uma visão regional, existe uma visão municipal, existe princípios. Eu conversei com ambos, mas a militância do partido, e aí não fui eu que decidi, nem a executiva, com todos os filiados, a gente amplia isso. No PT, a democracia interna, ela se faz com a participação de todos os filiados, fez a opção